Olá pessoal, sou Ismael Cação, cirurgião dentista, especialista em implantodontia, mestre em bioengenharia fotônica, que é a área da ciência que estuda a interação das luzes, das radiações eletromagnéticas com células e tecidos de uma maneira geral. Sou também esteticista facial e corporal. Estou aqui para nós conversarmos um pouco sobre o uso desses equipamentos, dessa tecnologia, na estética como um todo. Vai ser um curso rápido sobre fototerapia na estética facial e corporal. Nós sabemos muito bem como que a importância que tem hoje frente à população em manter-se jovem. Há uma busca incessante por controlar os índices de envelhecimento e esse controle está diretamente ligado ao nosso trabalho. Sabemos que o indivíduo, a partir de 25 anos, ao ter a sua interrupção no processo de produção de colágeno como um todo, acaba sofrendo os desgastes da vida real. Por conta disso, só há uma maneira de nós induzirmos ou possibilitarmos que o organismo venha a sintetizar colágeno após os 25 anos. É através da realização de um processo inflamatório controlado. Processo inflamatório esse que vai desencadear um reparo que vai se traduzir numa síntese de um novo colágeno. O processo de envelhecimento, ele vem acompanhado de uma série de transformações no nosso organismo, desde a uma interrupção na síntese de colágeno, até uma diminuição da microcirculação periférica, como também a perda do tônus muscular. Normalmente, os tecidos gordurosos vão perdendo volume e essa redução de volume vem acompanhada também de uma perda de sustentação. Por isso, não basta apenas trabalharmos a síntese de colágeno, nós precisamos tratar todas essas ocorrências de disfunções que acontecem no organismo como um todo. Temos que trabalhar o perfeito funcionamento das células fibroblásticas, o perfeito funcionamento dos adipócitos, o funcionamento de uma microcirculação adequada, bem como também uma melhora do tônus muscular como um todo. Por isso, a relação da utilização de equipamentos de laser terapia associado ao dermocosmético é o que hoje nós conseguimos levar de melhor para a biomodulação dos processos de reparo. Sabemos muito bem que o que o dermocosmético é capaz de fazer, a fototerapia é incapaz. Assim como sabemos que o estímulo biomodulador que a fototerapia produz nas células com a sua absorção, os dermocosméticos são incapazes de fazer. Por isso que, a nível mundial, nós observamos uma tendência cada vez mais relevante à associação da fototerapia aos dermocosméticos como um todo. Por isso, eu estou aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre a utilização das luzes e a sua interação com células e tecidos. Essa utilização ela é muito importante porque alguns indivíduos pensam que, pura e simplesmente aplicar uma luz, vai se trazer já uma resposta biomoduladora. Não é assim. Hoje, nós sabemos muito bem que existem luzes que têm como principal característica a sua absorção terapêutica. Existem luzes utilizadas na indústria como um todo para a iluminação e, obviamente, essas não vão provocar a resposta que nós desejamos frente a todas as nossas e as necessidades de nossos clientes. Por isso é importante nós observarmos que, quando trabalhamos com fototerapia, alguns momentos nós vamos nos submeter à utilização de lasers. Outros momentos nós vamos submeter à utilização de equipamentos chamados LEDs. Para começar, vamos diferenciar um pouquinho as características mais importantes entre essas duas luzes. Primeiro, os lasers são luzes cujos comprimentos de ondas, aquelas pequenas subunidades de energia presente em todas as luzes, chamadas fótons, elas possuem um comprimento de onda único, ou seja, o laser possui uma luz monocromática, um único comprimento de onda. É por isso que o laser é chamado de luz pura. Em algumas situações, essa característica de formação dos fótons à luz laser pode fazer com que ele tenha também uma coerência no seu mecanismo de transporte frente ao espaço como um todo.
Já os LEDs são luzes que possuem comprimentos de ondas variados. Os LEDs são luzes policromáticas e, por conta disso, possuem vários comprimentos de ondas dentro de um determinado tom de cor, que também, ao ser absorvido por células e tecidos, vai se traduzir numa resposta de interação biológica. O que é muito importante nós observarmos é que os LEDs, eles hoje estão sendo muito utilizados na indústria de iluminação. Então nós temos LEDs com potências que são adequadas, por exemplo, para iluminar ambientes, para fazerem parte de, por exemplo, a iluminação de uma árvore de Natal e assim sucessivamente. São LEDs industriais que têm como média de potência em torno de 15 miliwatts. Existem LEDs, e esses sim, reconhecidos como LEDs terapêuticos, cuja potência de emissão desses equipamentos ultrapassa 500 miliwatts. Então, observem bem, veja a diferença de 15 miliwatts para 500 miliwatts. Essa diferença é que torna esses LEDs terapêuticos e, obviamente, eficazes na sua utilização para o tratamento de várias doenças e também para procedimentos relacionados à estética como um todo. Nós podemos observar que hoje os LEDs têm cada vez mais ganhado prêmios, como o que aconteceu no ano de 2014. Os inventores do LED azul, eles ganharam o prêmio Nobel da Física por conta da utilização do LED azul nas terapias, principalmente nas questões antibacterianas. Cada vez mais nós temos observado o uso de equipamentos de fototerapia para substituir antibiótico terapia tópica e sistêmica, dada as características importantes destes comprimentos de ondas como um todo. Dica: ao vir a adquirir um determinado tipo de equipamento de fototerapia, observe se aquele LED possui uma potência terapêutica. É este LED que vai te proporcionar uma melhora incrível nos resultados desejados. Se você observar que esses LEDs foram produzidos como aquelas tiras presentes na iluminação, fuja desse tipo de equipamento, porque esse equipamento vai te trazer uma resposta muito aquém daquilo que você deseja. Ao dar sequência a esse nosso bate-papo sobre a utilização de LEDs e de lasers, onde nós chamamos tudo isso de fototerapia, nós vamos agora falar sobre a importância da interação de cada cor, de cada comprimento de onda com células e tecidos. Vamos começar pelo comprimento de onda, onde nós utilizamos um equipamento de laser, o comprimento de onda do vermelho. Este vermelho, ele tem fisicamente um comprimento de onda de 660 nanômetros. A luz vermelha, ela é mais absorvida por células superficiais, normalmente células do tecido epitelial e do tecido conjuntivo subjacente. O laser terapêutico vermelho, uma vez absorvido pelas células, ele vai gerar um aumento do metabolismo mitocondrial. Esse aumento do metabolismo mitocondrial vai se traduzir, obviamente, num aumento da atividade metabólica na mitocôndria e, por conta disso, um estímulo à cadeia respiratória que traduz-se-á numa maior síntese de ATP. Ora, ATP, energia, é tudo o que uma célula precisa para se recuperar de uma agressão, mesmo que essa agressão seja uma agressão controlada, como um peeling, à base de substâncias químicas, físicas, como, por exemplo, uma inflamação traduzida na utilização de um outro equipamento, como a radiofrequência, como a carboxiterapia, como, por exemplo, as técnicas hoje, que estão crescendo muito, que são as técnicas de microagulhamento. Microagulhamento, radiofrequência, carboxiterapia, são todas situações onde você se beneficia de um processo inflamatório. E esse benefício do processo inflamatório controlado, vai se traduzir numa nova síntese de colágeno. Detalhe, não basta querer apenas mais colágeno, nós precisamos de um colágeno organizado, um colágeno que já seja produzido de maneira modulada. É por isso que o laser terapêutico vermelho, ao estimular, ao levar para a célula um aumento da síntese de ATP, ele acaba
traduzindo tudo isso numa melhora da qualidade do colágeno ora produzido. Quando nós pensamos a nível sistêmico, o laser terapêutico vermelho aumenta também a produção de uma substância química circulante chamada superóxido dismutase. A superóxido dismutase é uma substância química produzida por células endoteliais, que uma vez estimuladas pelo laser terapêutico vermelho, vão proporcionar um efeito antioxidante sistêmico fantástico. Hoje, o maior antioxidante natural produzido pelo organismo é justamente essa substância chamada superóxido dismutase. Por isso que o laser terapêutico vermelho tem sido utilizado já há alguns anos na região do punho para estimular a circulação sistêmica e, por conta disso, fazer o que nós chamamos de terapia anti-aging. Com isso, você está tendo a oportunidade de tratar o seu cliente de dentro para fora. Sabemos muito bem que os radicais livres de oxigênio, muitas vezes formados a partir de fatores extrínsecos, ao atuarem na destruição da telomerase, são os maiores vilões no quesito envelhecimento extrínseco. Ao se estar aplicando essa técnica no punho, conhecida como técnica ILIB modificada, você estará combatendo esses radicais livres de oxigênio, produzindo por conta disso uma melhora sistêmica e uma melhora na nutrição celular como um todo. O laser terapêutico vermelho, por conta disso, aumenta a microcirculação periférica e esse aumento da microcirculação periférica, obviamente, vai se traduzir numa maior nutrição celular. Mais aminoácidos, mais oxigênio, mais água e, obviamente, a retirada de subprodutos tóxicos é a consequência dessa utilização dos lasers terapêuticos vermelhos. Falando sobre outro comprimento de onda, que muitas vezes estarão sendo utilizados durante o tratamento, eu vou falar do infravermelho. Infravermelho que é um comprimento de onda também onde nós nos beneficiamos da utilização de lasers, não são LEDs. Quando eu falo vermelho e quando eu falo infravermelho, eu trabalho com lasers. Por quê? Por que eu trabalho com laser nesses momentos de vermelho e infra e não de LEDs? Porque sempre o laser, pela sua característica monocromática, vai levar mais energia para a célula. Os LEDs, por todos os fótons viajarem de maneira difusa, eles acabam entregando menos energia. Por isso que se nós temos uma viabilidade comercial para trabalhar com laser, sempre o laser vai ser melhor do que qualquer outro tipo de equipamento de luz. O laser infravermelho, que já é absorvido por células mais profundas do tecido conjuntivo, do tecido muscular, do tecido ósseo, cartilaginoso, haja visto a utilização dos lasers infravermelhos hoje na ortopedia, na odontologia, para bioestimulação óssea, para reparos, pós-procedimentos cirúrgicos e assim sucessivamente. O laser terapêutico infravermelho é absorvido por essas células mais profundas a nível da membrana plasmática das mesmas. Essa absorção provoca uma alteração na permeabilidade da mesma. Essa alteração na permeabilidade da membrana facilita a entrada de nutrientes necessários para o metabolismo celular. É por essa razão que sempre quando nós vamos associar a fototerapia a dermocosméticos, antes de eu colocar o produto cosmético principal, aquele que leva a nutrição que eu desejo, que atinja as camadas mais profundas da pele, eu vou aplicar previamente a esse produto o laser terapêutico infravermelho, que vai ter como principal função um aumento na absorção desse produto a nível intracelular. Muito mais que permeação, você consegue aumentar a capacidade de absorção intracelular de todos esses dermocosméticos, bem como de produtos relacionados à terapêutica como um todo. O laser terapêutico infravermelho, que também, ao alterar a permeabilidade da membrana plasmática das células, aumenta o transporte de impulso nervoso. Esse aumento de transporte de impulso nervoso é que faz com que, junto ao maior imbricamento das placas de actina e miosina muscular, faz com que o laser terapêutico infravermelho aumente o tônus muscular.
tônus muscular, que é uma das principais características do processo de envelhecimento. Nós acabamos perdendo aquela capacidade de pré-contração e repouso. E essa perda do tônus muscular acaba sendo responsável também por um aumento da flacidez tecidual. O laser terapêutico infravermelho aumenta esse tônus muscular quando é aplicado de maneira organizada no longo eixo de contração da musculatura como um todo. Laser infravermelho, que também aumenta a microcirculação periférica mais profunda. Esse aumento da microcirculação periférica mais profunda é que faz com que esse laser infravermelho também estimule a drenagem linfática fisiológica. É por conta disso que hoje as pessoas que já trabalham com fototerapia têm se beneficiado de um pré e um pós-operatório de drenagem linfática, ou seja, antes e após a manobra de drenagem, você vai iniciar o procedimento e finalizar o procedimento estimulando os linfonodos, os principais linfonodos que drenam aquela região com o laser terapêutico infravermelho. Agora, vamos falar sobre a relação dos LEDs, do comprimento de onda do azul com as células e tecidos. Os LEDs azuis são absorvidos em células e tecidos por um cromóforo, por uma substância química que se chama porfirina. A porfirina está lá nas camadas basais do epitélio, na matriz extracelular. Essa absorção do LED azul pelas porfirinas vai proporcionar uma excitação eletrônica desse cromóforo. A liberação de elétrons da mesma vai fazer com que o peróxido de hidrogênio ali presente acabe se quebrando e se transformando em água mais oxigênio. Hoje não existe nada que aumente a capacidade de hidratação numa região de uma maneira tão imediata como a utilização de LEDs azuis de potências terapêuticas. Por isso que quando aplicamos o LED azul numa região, nós sempre vamos nos beneficiar sobre a sua incrível hidratação imediata. O peróxido de hidrogênio, que ao se quebrar, também pode se transformar em hidroxilas. A hidroxila, ela tem uma afinidade muito química por moléculas de melanina. Moléculas de melanina que possuem na sua formulação cadeias carbônicas. Detalhe, quanto maior a quantidade de duplas ligações entre essas cadeias carbônicas, mais escurecida será essa melanina. Por isso que hoje, quando nós observamos uma face com uma grande quantidade de melasmas, de melanoses, quimicamente, nós constatamos que ali existe uma grande quantidade de cadeias de carbono com duplas ligações, que por sua vez aumentam a capacidade local de absorção de luz. Ao utilizarmos o LED azul nessa região, ao disponibilizarmos a hidroxila, nós temos essa hidroxila quebrando essas duplas ligações entre átomos de carbono. Essa transformação de duplas ligações entre átomos de carbono, agora em ligações simples, vão fazer com que estas absorvam menos luz, dando a aparência estética de uma pele, de uma face ou de um corpo mais clara. É por isso que o LED azul, além da hidratação, ele também é capaz de proporcionar o que nós chamamos de clareamento de hipercromias melânicas. Hoje, o que mais tem se crescido quando se fala em LED azul é a sua atividade citotóxica frente a micro-organismos que possuem fisiologicamente também a porfirina. No mundo da estética, nós sabemos muito bem que o principal micro-organismo, o principal agente etiológico que contamina lesões acneicas se chama Propionio Bacterium acne. Por sorte, a Propionio Bacterium acne, a famosa PA, possui de maneira intracelular também porfirina. A aplicação do LED azul sobre esses micro-organismos, ou seja, sobre essas áreas contaminadas, faz com que você observe na região uma eliminação, uma morte desses micro-organismos por apoptose. Ou seja, o LED azul, além de hidratar,
Além de clarear hipercromias melânicas, o LED azul também proporciona uma descontaminação local, favorecendo, obviamente, todo um processo de reparo após, por exemplo, a extração de comedóis. Agora, nós vamos falar do comprimento de onda do âmbar. Âmbar, que nós utilizamos na forma de equipamentos de LED, cujo comprimento de onda é de 590 nanômetros. A luz âmbar ela é conhecida a nível mundial como a luz do colágeno. Por que a luz do colágeno? Porque o âmbar é absorvido nas células por um cromóforo chamado ribossomo. Sabemos muito bem que os ribossomos têm como principal característica a formação de cadeias de aminoácidos. Essas cadeias de aminoácidos são substâncias extremamente importantes para a síntese de proteínas. Síntese de colágeno é tudo o que nós necessitamos. É por isso que, caso você necessite estimular a síntese de colágeno como um todo, é muito importante que, junto aos outros comprimentos de ondas e junto aos dermocosméticos, você esteja trabalhando também com o comprimento do âmbar. Alguns trabalhos recentes estão sugerindo que a luz âmbar atua também na inibição de algumas metaloproteínas. E isso tem favorecido em muito um procedimento que nós chamamos de antiglicante. Sabemos que o colágeno, ao longo dos anos, a presença de glicose ao seu redor pode fazer com que ele tenha uma doença na sua capacidade elástica. Esse processo é chamado de glicação e ele está baseado principalmente a um acúmulo de pontes de hidrogênio ao longo de uma molécula de colágeno. Quando você aplica a luz âmbar, ela, através da inibição dessas metaloproteínas, ela acaba quebrando essa ponte de hidrogênio e isso melhora a elasticidade dessas fibras. Não obstante, a luz âmbar tem sido utilizado hoje como pré-operatório cirúrgico, principalmente previamente à instalação de uma órtese de silicone. Quando se aplica a luz âmbar, observa-se uma redução de até 60% nas estrias que pode se formar frente a um aumento inusitado de volume. Portanto, a luz âmbar, ela, além de estimular a síntese de colágeno, ela acaba tratando o colágeno que sofre o processo de glicação. Agora, nós vamos falar sobre o último comprimento de onda, o último lançamento a nível mundial, que é o comprimento de onda do violeta. O comprimento de onda do violeta, ele está dentro do espectro de 405 nanômetros. Há já uma confusão no mercado de algumas pessoas dizendo que o violeta é azul. Aliás, muito engraçado, né? Violeta é violeta, 405 nanômetros. Azul é azul, 450 nanômetros. A luz violeta, por possuir um menor comprimento de onda que o azul, ela possui, obviamente, uma maior energia dos seus fótons. Essa maior energia é que tem feito com que o comprimento de onda do violeta tenha sido utilizado, por exemplo, em vários tipos de doenças imunes da pele. O comprimento de onda do violeta, ele possui um baixo poder de penetração a nível tecidual. De todos esses comprimentos de ondas que eu relatei a vocês, o comprimento de onda do violeta é o que menos penetra em tecidos como um todo. Mas tem um detalhe, a substância, o cromóforo principal, que tem como característica absorver o comprimento de onda do violeta, é uma substância presente na corrente sanguínea, e o nome dela é hemoglobina. Quando nós fazemos uma revisão histológica, nós sabemos que o tecido conjuntivo tem duas características predominantes. Aquele mais próximo da camada basal do epitélio, ele possui uma grande quantidade de células e uma grande quantidade de sangue. Obviamente, para não só levar nutrição ao tecido conjuntivo, mas também para levar nutrição às células do tecido epitelial como um todo. Quando nós vamos nos aprofundando para o tecido conjuntivo mais profundo, nós vamos reduzindo a quantidade de vasos e aumentando a atividade de proteínas, no caso, o colágeno. Por isso que
todos esses vasos sanguíneos que estão dentro da camada mais superficial do tecido conjuntivo, a hemoglobina acaba sendo o alvo desse comprimento de onda do violeta. Hemoglobina que, quando absorve o comprimento de onda do violeta, uma vez portadora da presença de oxigênio, numa molécula que nós chamamos de oxihemoglobina, ela vai proporcionar naquela região uma liberação desse oxigênio. É por isso que o comprimento de onda do violeta tem uma incrível capacidade daquilo que nós chamamos de oxiterapia, uma oxigenação local. Podemos perceber que em situações onde temos necessidades prementes de aumentar a nutrição daquela região, como por exemplo, nos casos de lipodistrofias, um grande problema relacionado ao que a população chama de celulite é a baixa quantidade de oxigênio local. Daí, o comprimento de onda do violeta está sendo hoje indicado como uma das principais apostas para melhorar aquelas irregularidades que acontecem na pele por conta de uma baixa circulação local e de um aumento da quantidade de gordura localizada. É diante, por exemplo, deste conhecimento que a luz violeta está sendo utilizada hoje num protocolo maravilhoso onde nós associamos o violeta com a linha Reduxel da Adicus. Esse protocolo tem se traduzido no nome chamado Olympus, que ganhou inclusive prêmios internacionais por ser um dos protocolos mais inovadores no tratamento de estética corporal relacionados aos fibroedemas geloides como um todo. O comprimento de onda do violeta também é absorvido por flavoproteínas. Flavoproteínas que são substâncias extremamente importantes em duas ocasiões. Primeiro, não se sintetiza colágeno com ausência de flavoproteína. Então não adianta a gente colocar aminoácido na região se eu não tiver flavoproteínas disponíveis naquela região. Segundo, as flavoproteínas são extremamente importantes para o metabolismo de gordura. Nós sabemos muito bem que diante de uma região onde há gordura localizada, a presença de vários tipos de procedimentos técnicos que levam à quebra de gordura local faz com que essa gordura disponível possa vir a ser absorvida pela corrente sanguínea e que acabe aumentando, por algum motivo, os níveis de gordura no sangue. A utilização do comprimento de onda do violeta junto aos procedimentos convencionais faz com que você possa dar destino certo para essa gordura localizada. A presença da flavoproteína estimulada pelo uso do comprimento de onda do violeta vai fazer com que esta gordura ali liberada na forma de ácidos graxos seja quebrada e tenha um tamanho molecular que faz com que ela seja absorvida localmente. E essa absorção gera um metabolismo local, uma degradação da mesma, uma transformação em glicose e, obviamente, um aumento da síntese de ATP local. Por isso que eu digo que conhecimento é muito importante. Não adianta você ter uma BMW parada na garagem de sua casa se você não tiver habilitação. Veja como é importante você entender o papel de cada comprimento de onda e a sua interação com células e tecidos. A partir de agora, você não pode mais reclamar quando você, obviamente, esteja utilizando potências de LEDs não adequadas para a pele. Por isso que a gente vai fazer uma revisão rápida. Se eu vou trabalhar com laser terapêutico vermelho, laser terapêutico infravermelho, eu vou trabalhar com lasers preponderantemente de potências em torno de 100 miliwatts, que é a potência ideal para lasers. Quando eu vou trabalhar com LEDs, seja o âmbar, seja o azul, seja o violeta, que esses LEDs tenham uma potência terapêutica de pelo menos 500 miliwatts cada um. Outro detalhe muito importante quando falamos em equipamentos é que nós encontramos no mercado equipamentos também com a colocação de algumas ponteiras, nós chamamos de polímero de acrílico na saída dessas luzes. O polímero de acrílico ele tem como principal função a concentração da luz numa determinada região.
Isso é importante, por exemplo, quando você está trabalhando com LEDs, que são luzes difusas. Detalhe, se naquela ponteira existe um laser terapêutico e esse laser está passando por esse polímero, você estará destruindo a capacidade do laser em proporcionar relevantes respostas celulares. O laser praticamente se inativa quando ele passa por um polímero de acrílico. Por isso que eu digo que se há a possibilidade de se concentrar essa energia com a utilização de dispositivos à base de espelhos, é muito legal, é muito interessante e fisicamente é muito melhor utilizar esses espelhos na saída dos LEDs do que, obviamente, utilizar esses polímeros de acrílico. Como eu disse para vocês desde o começo, a utilização de equipamentos de fototerapia isoladamente não seriam capazes de se traduzir numa resposta de melhora das características da pele como um todo. Obviamente que a associação da fototerapia a importantes ativos cosméticos é que fazem com que esta parceria seja uma sinergia perfeita para a utilização destes comprimentos de ondas nos tecidos e nos tratamentos que geram uma melhora tanto da estética facial quanto da estética corporal. Um detalhe muito importante quando trabalhamos com dermocosméticos é o conhecimento sobre a inter-relação desse dermocosmético com fototerapia especificamente. Sabemos que quimicamente, algumas substâncias químicas presentes em dermocosméticos, quando são submetidas à luz, podem sofrer oxidação. Essa oxidação, muitas vezes, elimina a capacidade do dermocosmético de fazer a sua perfeitação em células e tecidos. Um outro detalhe importante é que alguns tipos de dermocosméticos têm a capacidade de absorver a luz. Isso tem sido muito falado no mercado. São os chamados fotodermocosméticos ativados. Esses cosméticos, quando absorvem a luz, eles de fato são ativados, mas por outro lado, impedem com que a luz passe por eles e venha a proporcionar a sua perfeitação nas células como um todo. Você pode me perguntar, o que é o ideal então? O ideal é que esse dermocosmético seja transparente à luz. O ideal é que o dermocosmético promova a sua ação esperada sem interferir na luz ou sem que a luz interfira na sua ação. Dessa maneira, nós teremos o cosmético fazendo o que há de melhor para as células e a luz, ao não sofrer a absorção pelo mesmo, levando a todas essas interações que nós acabamos de explicar a todos vocês. Particularmente, eu gosto de chamar muito essa união de dermocosméticos transparentes à luz de fotossinergia. Ou seja, nós precisamos de importantes dermocosméticos que, em sinergia, trabalhem junto com a luz. Quem vai ganhar com isso? A célula, o tecido, o órgão, o seu cliente como um todo. É por isso que já há mais de 3 anos eu fiquei muito feliz quando a Adicus Cosmética de Tratamento me abriu as portas para fazer testes químicos, testes físicos com toda a sua linha de dermocosméticos, junto com o equipamento Elite e agora o equipamento Elite Olympus. Nós fizemos um trabalho lá no Instituto de Física de São Carlos, onde observávamos a associação de cada comprimento de onda com cada produto da linha da Adicus. Essa associação buscava exatamente observar qual era o grau de sinergia que existia entre a luz e esses produtos que ali nós utilizávamos. Por isso que hoje nós temos uma série de oportunidades de trabalhar com produtos que são, de fato, fotossinérgicos. Sabemos que a linha Biogen, a linha Hydra Defense, Connect Derm, o novo lançamento da Adicus, o Filler Up, toda a linha de tratamentos corporais, como a linha Reduxel, a linha Acne Solution, todos os ácidos trabalhados especificamente para fazer aquela decapagem superficial, seja o sabonete glicoativo, seja toda a linha Lumix, seja
toda a possibilidade que você tem para proporcionar um preparo adequado para a pele para receber todos os produtos ativos principais. Vemos hoje na linha Biogen a perfeita relação entre a vitamina C com ácido ferúlico e os comprimentos de ondas utilizados aí nos equipamentos Elite e Elite Olympus. Por isso que eu tenho muita segurança quando as pessoas me perguntam, sobre a utilização de ativos cosméticos com equipamentos de fototerapia e, obviamente, elencar como primeira opção toda a linha de dermocosméticos da marca Adicus. Bom, pessoal, com isso, nós encerramos essa primeira videoaula. Eu espero que ela venha agregar bastante nos seus procedimentos e que isso venha a se traduzir no maior sucesso das suas atividades aí na sua clínica de estética, tanto nas abordagens faciais como corporais. Então, muito obrigado e até a próxima videoaula.